Fala, meus amigos, vocês estão felizes com Jesus? Eu tenho uma palavra para vocês sobre a vinda do reino de Deus. Está lá em Lucas 17, eu vou ler do 26 ao 30 e depois vou pular para o 36. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. No 36 agora. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Bom, o que o Senhor tem falado no meu coração acerca disso aqui? É que o cristão ele tem pregado sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus, ela vai acontecer, ninguém sabe a hora, o dia, mas ela vai acontecer. A palavra de Deus diz que Jesus voltará, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia. E quando ele voltar, ele vai resgatar a sua igreja, os seus filhos serão arrebatados e vai acontecer isso aqui, ó. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Um vai ser arrebatado e o outro vai ficar lá. Então, assim, nesse grande dia que Jesus voltar, aqueles que seguem a Jesus, aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que creem nele serão salvos. Mas aqueles que não creem nele não serão salvos. Por isso que nós cristãos pregamos a palavra de Deus. Por isso nós estamos anunciando a vinda de Cristo. Muitos não dão a mínima para isso, mas por amor à palavra de Deus, por amor a Cristo. E porque a Bíblia diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, nós queremos a salvação de todos. Então, aqui está dizendo no início, assim como foi nos dias de Noé, também nos dias do Filho do Homem, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu tudo. Então, naquela época de Noé, os homens só queriam saber de comer, de beber, de se divertir, de ter prazer nas coisas dessa terra. E não queriam saber de Deus. E Noé anunciava um grande dilúvio. E Noé construía aquela arca. E Noé estava construindo uma arca num período que, segundo a Bíblia, não havia chovido ainda, em que dirá ter um dilúvio. Então Deus havia falado com Noé, e Noé estava construindo uma arca. E você imagina, muitos zombavam de Noé, porque ele estava construindo uma arca num lugar seco, num lugar que nem mar havia. E ele dizia que cairia um dilúvio. Ninguém acreditou nele. Mas chegou o dia do dilúvio e Noé entrou com a sua família naquela arca e com todos os animais, cada um de cada espécie, e eles foram salvos. Agora, todos se perderam. A mesma coisa vai acontecer. Por isso nós anunciamos o Evangelho. Jesus morreu por nós e ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele fez tudo isso para nos salvar. Precisamos crer na sua obra de cruz. Precisamos crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador. E ele vai nos salvar. Sabe? Não dá mole. Aceita Jesus. E quando chegar nesse grande dia que Jesus voltar, ele vai te arrebatar também. É por isso que a gente está pregando aqui. A gente às vezes é chato em pregar a palavra de Deus, falando sobre Jesus, mas esse é o único caminho. Então, essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Aceita Jesus, porque Jesus voltará. E naquele grande dia, a palavra de Deus diz lá em Apocalipse 19, dizendo que ele vai voltar montado num cavalo branco, com seus cabelos brancos, cheio de coroa na cabeça, na sua boca saindo uma espada
como uma espada de dois gumes, os seus olhos como chamas de fogo, e na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele vai arrebatar a sua igreja. E a Igreja de Cristo aguarda ardentemente por essa volta de Cristo. Ele veio à Terra, a primeira vinda de Cristo, ele se entregou como um cordeiro, agora ele vai voltar para julgar a toda a terra, ele vai voltar como o leão da tribo de Judá. Então, essa é a mensagem que eu tenho para você, sabe? Não dá mole, sabe? Como Noé pregou naquela época e ninguém deu bola, mas depois aconteceu, sabe? A vinda de Cristo é iminente, ele virá, ele voltará. Então, esteja preparado. Seja salvo, aceite a Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Deus abençoe.